Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda. Capítulo 18. O verdadeiro Yoga. Parte 8. 6:40. O Senhor abençoado respondeu: Ó Arjuna, meu filho, aquele que age bem nunca pode ser destruído. Neste ou em outro mundo, seu destino jamais será adverso. Conforme vimos acima, em 6:34, todos sabem que é preciso trabalhar para alcançar êxito no mundo. O que parece desalentador no caminho espiritual é que Deus se encontra na verdade bem perto, mas deparar com Ele não é fácil. A riqueza material está fora de nós e tem de ser adquirida. Deus é, nas palavras de meu guru, o mais próximo dos próximos. Por que então parece tão distante? Há uma história que Yogananda gostava de contar sobre o almiscareiro do Himalaia. Em determinada estação do ano, esse animal secreta por uma bolsa em seu umbigo a deliciosa fragrância do almíscar. Ele corre freneticamente em derredor, desesperado para encontrar a fonte do maravilhoso perfume. Às vezes, no auge do assodamento, despenca das altas penédias para encontrar a morte lá embaixo nos vales. Os caçadores então se aproximam, cortam a bolsa e vão vendê-lo a preço exorbitante no mercado. Ó almiscareiro, cantou um poeta, por que não percebeste que o aroma tão ansiosamente buscado esteve sempre contigo em teu próprio eu? Essa a maior dificuldade da busca do yogi. Sua energia já se habituou a fluir para fora, através dos sentidos. Meu guru explicou que toda tentativa de calar a fome pessoal, alimentando os outros, resultará na morte por inanição do próprio eu. Buscar realização na satisfação dos sentidos é dar comida a estranhos. Como meu guru também costumava dizer, você tem de viver de qualquer maneira. Por que não viver corretamente? O yogi fracassado, a despeito do profundo e inevitável desapontamento consigo mesmo, ainda é mais admirável como ser humano do que o materialista bem-sucedido. Enquanto você persistir no esforço, concluía Yogananda, Deus não o desamparará. Mas se lamentar, falhei, terá falhado mesmo, pelo menos nesta vida. Embora seu anseio subconsciente por Deus o vá conduzir ao caminho espiritual quantas vezes for necessário para você finalmente o encontrar, mas por que esperar? Se escorregar ou mesmo cair, diga a si mesmo: sei bem o que quero e continuarei tentando até consegui-lo. Lembre-se do ditado popular: quem espera sempre alcança. Deus é o seu próprio pai e mãe, como diz Krishna ao chamar Arjuna de filho na estrofe acima. 6:41. O yogi, malogrado, mas sincero, entra, após a morte, no mundo dos virtuosos. Ele poderá ficar ali por muitos anos, depois renascerá na terra num lar próspero e feliz. A ideia de que o nascimento de uma pessoa depende unicamente de fatores biológicos é, em grande parte, um mito. Seus genes têm, sem dúvida, algo a ver com a forma do corpo físico, mas mesmo em forma e outras características são determinadas também pelo karma pessoal. Eles às vezes são igualmente influenciados, em certa medida, pelo karma coletivo, que pode ditar fatores como a cor da pele, os traços raciais e mesmo o sexo do corpo. As qualidades mentais e espirituais de uma pessoa superior, no entanto, aproximam-na de famílias dispostas a ajudá-la a prosseguir em sua busca espiritual. Também a prosperidade lhe é dada para que possa satisfazer quaisquer desejos materiais razoáveis. O yogi malogrado aqui descrito é aquele que, embora longe ainda da meta, afrouxou ou mesmo abandonou temporariamente seus esforços espirituais. Por outro lado, yogis que foram mal-sucedidos, mas querem continuar lutando, podem voltar à Terra em tempo relativamente curto. A evolução espiritual, a menos que estivesse numa fase bem adiantada de desenvolvimento, não lhe seria possível nas esferas astrais, onde a vida para os virtuosos é tão bela e harmoniosa que um visitante deste plano terreno de existência, ainda com algum karma material a saldar, se sentiria ali pouquíssimo estimulado a prosseguir na busca espiritual. A esfera para a qual ele é atraído será habitada somente por aqueles cujos gostos e interesses sejam similares aos seus, ou por familiares queridos, apresentando condições capazes de realizar algum desejo pessoal intenso. Desejos terrenos mais sutis, como por boa música, cenários paradisíacos, comunidade harmoniosa de amigos
ou outras situações idílicas podem ser satisfeitos mais prontamente no mundo astral que na Terra. Assim, os yogis que conseguem permanecer por longo tempo no mundo astral, às vezes centenas de anos, lá ficam em consequência de suas práticas espirituais na Terra. Ainda que eventualmente se tenham afastado delas, aqueles que mesmo por raros momentos meditam nesta vida, sendo seu enfoque primário o aprimoramento da intuição, veem-se atraídos às regiões astrais e ali descobrem um poder ainda maior de fruição. Já os yogis que, após a morte, abandonam o corpo físico ainda interessados profundamente em Deus, conservando, embora alguns desejos materiais, talvez subconscientes, muitas vezes repelem os atrativos dos gozos astrais por considerá-los um desvio de sua jornada para o alto. Essas almas, cientes de que podem continuar progredindo num corpo físico, às vezes preferem renascer sem demora na Terra. O prazo de sua estada no mundo astral dependerá de fatores como o grau de intensidade com que desejam prosseguir na jornada espiritual e sua compatibilidade com as condições kármicas desse planeta ou de outro, na ocasião. Existem incontáveis planetas habitados no universo material. As pessoas não estão, de modo algum, limitadas a encarnar na Terra. Apesar de a humanidade avançar sempre para yugas ou eras superiores, as almas aqui reencarnaram em tempos sombrios costumam sentir-se atraídas por civilizações menos iluminadas de outros planetas, onde o nível de progresso seja mais compatível com seu estado atual de aperfeiçoamento. O universo que a moderna astronomia considera quase destituído de condições para a vida inteligente, está, na verdade, fervilhante dela. Até as estrelas, asseguram-nos Paramahansa e Yogananda, são povoadas de seres inteligentes, com corpos altamente refinados, sendo para a luz o alimento que consomem e o ar que respiram. Relatos de OVNIs em visita a este mundo são em muitos casos verdadeiros. Essas visitas nos chegam de diversos planetas, algumas amistosas, outras por mero interesse pessoal. Em última análise, o universo inteiro é uma vasta rede de consciências interconectadas. A ciência moderna declara impossível para habitantes de planetas situados a muitos anos-luz da Terra empreender semelhante viagem. A resposta de Yogananda a essa declaração é que a ciência está ainda na infância. É perfeitamente possível, afirma ele, percorrer distâncias inconcebíveis por outros meios, que não os previstos até hoje pela ciência materialista. Os yogis que, após deixar esse mundo, estão fartos dele, mas têm ainda um karma terreno a cumprir, podem permanecer por muito tempo no mundo astral, mas inevitavelmente serão chamados de volta por esse karma e obrigados a se haver de novo com ele. 6.42. Por outro lado, voltando à Terra, pode reencarnar numa família de yogis iluminados, mas tais nascimentos são muito raros. 6.43. Em sua nova família, recupera o discernimento yógico que outrora teve e põe-se com zelo ainda maior a buscar a libertação espiritual final. Krishna descreve aqui o que acontece ao terceiro tipo de yogi, fracassado. Fracassado apenas no sentido de que, por ocasião da morte, ainda não expiou seus desejos conscientes e inconscientes motivados pelo ego. O renascimento num lar de yogis evoluídos é difícil de acontecer porque poucos deles se casam e os que o fazem preferem não ter filhos. Meu guru contou a esse propósito a história de Vyasa, autor do Bhagavad Gita, e Sukdeva. Vyasa era uma alma iluminada. Quando sua esposa concebeu Sukdeva, ele instruiu o menino por meio do subconsciente da mãe, quando ainda estava no ventre materno. A criança, ao nascer, recebeu o nome de Sukdeva. Sukdeva, com a idade de 7 anos, saiu de casa a fim de encontrar um guru. O pai, muito bem aquinhoado para desempenhar esse papel, foi atrás do garoto a fim de convencê-lo a permanecer com a família e ali encetar suas práticas espirituais. Mas Sukdeva limitou-se a lançar-lhe um olhar de desdém. Fique longe de mim, exclamou. Você tem maia, como a dizer que Vyasa sofria de uma doença infecciosa. O que Sukdeva desaprovava era o pensamento enraizado na mente do pai de que ele era seu filho. Vyasa encaminhou-o então a outro
grande guru, que lhe poderia proporcionar a iluminação, mas não cabe aqui discutir o que sucedeu depois. As conquistas espirituais de vidas anteriores ficam entranhadas no cérebro astral, quais sementes brotam quando as condições são favoráveis, e qualquer coisa pode criar essas condições. Sri Ramakrishna, o grande mestre que viveu em Bengala, na Índia, durante o século XIX, teve seu primeiro despertar espiritual em criança, ao contemplar um bando de grous voando graciosamente pelo céu cinzento. 6.44. A força da prática anterior do yoga é suficiente para impedir o yogi renascido em seu caminho ascendente. Mesmo aquele que busca apenas uma compreensão teórica do yoga está mais avançado que aquele que se dedica aos ritos védicos, recomendados pelas escrituras. Paramahansa Yogananda esclarece que as últimas palavras da estrofe podem ser traduzidas também com esse sentido, que é aquele que se dedica unicamente a recitar a palavra védica de Brahman, o sagrado Om. As pessoas espiritualmente lúcidas sabem que o objetivo principal dos ritos e mesmo da recitação de Om é simbólico. Essa prática pode exercer certo fascínio que atrai resultados benéficos, mas não liberta do karma por ser ela própria um ato kármico que envolve o praticante numa série de reações subsequentes, em nenhuma das quais arrancará o ego à tirania da individualidade. Infinitamente mais importante do que cantar Om é escutar Om pelo ouvido certo durante a meditação. Comprimido os tragos das orelhas com os polegares, os cotovelos pousados levemente numa peça de madeira em forma de T, canta-se Om mentalmente a partir do ponto entre as sobrancelhas, enquanto a mente, atenta para os sons originados no ouvido direito, conforme já explicamos, convém concentrar-se num único som de cada vez. O simples ato de nos concentrarmos nesse som nos sintonizará com níveis sonoros mais sutis, até ouvirmos a vibração cósmica. Essa técnica de yoga deve ser aprendida de viva voz, em suas diversas ramificações, de um autêntico mestre. É parte importante do caminho ensinado por Paramahansa Yogananda.